Ok, jovens, mais um exercício aqui sobre limites, para nós continuarmos aquele nosso elenco de limites que a gente precisa saber resolver, né? Quando você vê, nesse exemplo aqui, calcule esse limite, quando você vê essa forma, você lembra logo do limite exponencial fundamental, né? Então, vou colocar aqui tem o limite exponencial fundamental, vou colocar aqui em cima, tá? Para aproveitar os espaços. Nós fizemos esse rascunho no vídeo anterior sobre a relação trigonométrica fundamental, né? Agora eu vou fazer o limite exponencial fundamental, que é esse limite aqui. Limite 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito ou a menos também. A mais infinito ou a menos infinito, isso aqui vai dar Com o primeiro limite fundamental, nós provamos em sala de aula que o limite de 1 mais u, eu vou usar a variável u aqui para ficar diferente, elevado a 1 sobre u, quando u tende a zero, também é igual a e. Né? Nosso exercício está mais parecido com esse segundo exemplo, né? Com esse segundo limite aqui, tá certo? Então vamos procurar encaixar o exercício nesse limite. Mas para ser igual, o que você precisa? Esse 2x precisaria ser igual a u. Então está aí a nossa mudança de variável, já aparece explicitamente, né? Então você faz 2x igual a u, ou u igual a 2x. Quando você faz u igual a 2x, ora, quando x vai para zero, tende a zero, o u também, que é o dobro de x, vai tender a zero. O dobro de zero é zero, né? Então, quando x tende a zero, isso implica que o u também tende a 2 vezes zero, que é zero. Aí eu já escrevo aqui, limite, né, quando u tende a zero. Estou fazendo a mudança de variáveis, trocando da variável x para a variável u, tá certo? Então, vou precisar saber quanto vale o x em função de u. Ora, x em função de u, você passa o 2 aqui para o segundo membro, x é igual a u sobre 2, não é? U sobre 2, tá bom? Divide aqui por 2, x é igual a u sobre 2. Se u é igual ao dobro de x é metade de u. Então, do jeito que você pensar, só que eu vou precisar também de 1 sobre x, né? 1 sobre x vira de um lado, inverte de um lado, e inverte do outro. 2 sobre u, tá certo? Temos todo o arsenal aqui, né? Tudo que nós precisamos para substituir lá. Essa é a mudança de variáveis. Se você quiser escrever aí, mudança de variáveis e tudo que nós vamos precisar para substituir lá, para mudar da variável x para a variável u. Já vimos que quando x tende a zero, u tende a zero, né? Porque u é o dobro de x. Então, e aqui dentro, 1 mais o 2x é igual a u, foi o que nós fizemos, é o nosso ponto de partida aqui, a nossa mudança de variáveis, por assim dizer, e 1 sobre x é 2 sobre u. 2 sobre u, tá bom? Isto é igual. Bom, agora o que ficou diferente é esse expoente aqui, não é? Precisaria ser u. O que eu faço? Nós já fizemos esse exercício em sala de aula também. Você usa a propriedade de potência de potência. Então, inicialmente ficaria assim: 1 mais u elevado a 1 sobre u, que é o que eu quero, e o 2 multiplicando aqui fora, né? 2. Tá certo? Quando u tende a zero. Isso aqui, ó, potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. 2 multiplicado por 1 sobre u dá 2 sobre u e volta a ser o que era anteriormente, né? Então, muito bem. Agora você aplica aquela propriedade. Como essa função é uma função contínua, né, exponencial, composta com essa função aqui, polinomial, vai dar uma contínua. Aí você coloca o limite do quadrado, o quadrado do limite. Já pode fazer direto, mas eu prefiro explicitar o uso da propriedade, né? Você vai ter assim: 1 mais u elevado a 1 sobre u, tá certo? E agora o 2 lá fora. Tá bom? Limite do quadrado dessa expressão é o quadrado do limite da expressão. Tá? Então, o quadrado ficou lá fora.
Por que eu fiz assim? Porque este limite aqui dentro eu conheço. Esse limite é o E. O número de Euler, 2,7181281818, etc, 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 etc. Então, aqui eu já sei que aqui dentro é exponencial. Então, quanto dá o limite no geral? Isso aqui é igual a E elevado ao quadrado. E acabou o nosso problema, tá bom? Se tiver alguma dúvida, você fala aí nos comentários ou lá no grupo, tá bom? Qualquer pergunta, estamos aí para esclarecer. Mas veja que é bastante simples calcular esse tipo de limite, desde que você já conheça os limites fundamentais, né? Bom, então espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus. Logo mais eu faço um outro exercício.